Fala pessoal, a gente vai continuar aqui o estudo sobre matrizes, sobre arrays, e vamos falar hoje sobre matrizes de duas dimensões, matrizes bidimensionais, e também como que eu faria um array com várias dimensões, mais do que duas dimensões. Fica uma observação aqui, pessoal. Arrays com muitas dimensões, tá? Eles não conseguem ser, eu não consigo meio que visualizar isso, né? Por exemplo, uma matriz, eu posso fazer uma associação com o plano, uma matriz com duas dimensões, uma matriz com três dimensões eu posso pensar num cubo, mas uma matriz com quatro dimensões fica um pouco complicado, tá? Embora a gente consiga realmente ter aplicação para esse tipo, né, de construção. Eu posso pensar, por exemplo, em vários cubos, assim como a própria matriz de três dimensões, eu posso pensar em vários planos, várias matrizes de duas dimensões, mas enfim, o foco aqui é trabalhar com matrizes bidimensionais e também entender como é que eu faço matrizes com mais do que duas dimensões, tá? A sintaxe é a mesma, eu vou utilizar o tipo do dado que aquele container homogêneo contém, né? Lembrando que container homogêneo é uma das, em algumas linguagens eles chamam de container homogêneo, matrizes, né, e arrays. Então, é sempre tipo, né, das variáveis, identificador da matriz e a dimensão, né? E a dimensão sempre entre colchetes, tá? Então, para fazer uma matriz, para declarar uma matriz com duas dimensões, eu posso, por exemplo, uma matriz de inteiros, opa, desculpa, eu posso fazer int, daí dar o nome de mat, e colocar as dimensões dessa matriz aqui. Então, por exemplo, se eu tenho 3 por 4, isso significa que eu estou reservando espaço na memória para uma matriz que tem três linhas e quatro colunas, tá? Normalmente a gente diz linha e coluna, embora isso só seja uma convenção, né? A gente deu esse nome, né, para facilitar a representação, tá? Então, o primeiro índice é o índice das linhas e o segundo índice é o índice das colunas, tá? Simples assim. Então, tem que lembrar de álgebra linear. Para acessar um elemento dessa matriz, da mesma maneira que vetores, eu vou literalmente dizer qual que é o índice da posição da linha e da coluna, lembrando que a indexação sempre começa em zero no C. Isso vocês podem encontrar diferenças nas várias linguagens, então cuidado. Então, por exemplo, nessa matriz com três linhas e quatro colunas, se eu quero acessar o último elemento, né, ou seja, o elemento da terceira linha e da quarta coluna, eu tenho que indexar dessa maneira, ó, mat 2 3. Tá? Então, por exemplo, se eu escrever isso, eu estou colocando o número 100 no elemento, né, 2 3 da minha matriz mat. 2 3 o índice mesmo, tá? O que que acontece, pessoal? No computador, essa matriz aqui, na verdade, eu estava brincando um pouquinho, essa matriz aqui não está exatamente como a que eu declarei, tá? Para nós, essa matriz mat, ela vai ter três linhas, então um, dois, três linhas e quatro colunas, um, dois, três, quatro, tá? Então eu vou ter essa estrutura pensando na álgebra, né? Linha um no C, o índice é zero. Então, os índices das linhas vão ser zero, um e 2, os índices das colunas zero, um, 2 e 3. Tá? Então, esse elemento aqui, pode ver, que é linha no índice, né? Linha 2, coluna 3. Tá? Assim como o primeiro elemento da matriz, digamos assim, a primeira linha, a primeira coluna, na verdade é o índice zero, zero. Então, se eu escrevesse aqui mat zero, zero, eu estaria colocando primeiro 100 aqui no último elemento e o 20 aqui no primeiro elemento dessa matriz. Os outros eu não faço ideia do que tem aqui. Porque isso é bom a gente começar a entender, tá, pessoal? Quando eu crio essa matriz, eu não estou inicializando a memória que eu reservei. Falando em memória, pessoal,
essa matriz aqui, da mesma maneira que os vetores, toda essa informação reservada, ela está contígua na memória. Tá? Então, quando o computador reserva espaço da memória, pensando aqui nessa coluna A, né, que cada elemento aqui é, no caso, um int, tá? Esses elementos eles são organizados contiguamente na memória. Tá? E como que eles são organizados? É importante saber isso. Tá? O índice sempre ele vai preenchendo os índices da direita para a esquerda. Então, por exemplo, eu tenho linha e coluna. Tá? Então, ele primeiro vai trabalhar com o índice 0 e vai variar o índice da coluna, ou seja, elementos 00, 01, 02, 03. Esgotou as colunas, ele vai incrementar a linha, então é 10, 11, 12, 13. Depois 20, 21, 22, 23 e assim por diante. Sempre vai ser essa, vai seguir essa lógica. Tá? Então, pessoal, o primeiro elemento aqui na memória a ser reservado vai ser o elemento, obviamente, 00. Então, é o índice 0, 0. Até botei aqui como índice para facilitar. Tá? O segundo vai ser o índice 0, 1. E assim por diante, preenchendo os índices, incrementando, na verdade, os índices das colunas, né? Então, quando eu preenchi uma linha aqui, ó, na verdade, essa informação é essa informação aqui, ó, na minha cabeça, no computador, ela está sequencial, assim. Tá? Ele vai passar para os elementos da segunda coluna. Então, ele vai resetar o índice da linha, da coluna, perdão, e começar a incrementar o índice da coluna. Tá? Ele incrementa o índice da linha e reseta o índice da coluna e faz de novo, né? Um, 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 dois, e finalmente o 3. Por que que eu estou gastando tempo fazendo isso, tá, pessoal? Quando a gente trabalhar com ponteiros, vai ser logo, logo, é muito importante que vocês entendam como que essa informação ela está na memória. Ela está todos os elementos da primeira linha, depois da segunda linha, depois da terceira linha, depois da quarta linha, assim por diante. Tá? Obviamente, aqui até 2.0, 2.1, 2.2 e 2.3. Então, eu vou fazer rapidão aqui, só mudando aqui o índice, né? 2.0, 2.2 e o 2.3, tá? Então, a informação na memória, esse 100 foi colocado aqui e o 20 foi colocado aqui em cima, tá? Então, pode ver que é uma porção contígua, tá? Porém, eu vou usar os indexadores para eu localizar, para eu organizar isso, é uma questão organizacional, tá, pessoal? Na memória, isso pode ser tratado como um vetor, por mais estranho que possa parecer. Mas, para minha organização, muitas vezes é útil eu separar linhas e colunas. Tá? Então, o C permite isso, não só pelas manipulações algébricas que são úteis mesmo da própria álgebra matricial, mas também como é, pelo fato de representar melhor um certo tipo de informação. Por exemplo, uma imagem é separar, separa, né, em largura e altura, por exemplo. Tá? Então faz sentido organizacionalmente, né? Mas é muito importante salientar que essa memória ela é salva dessa maneira aqui, ó, na memória do computador, tá? Um elemento atrás do outro, tá? Tanto que, pessoal, eu posso inicializar essa matriz aqui, né? Eu posso inicializar assim, ó, os elementos. Exatamente como eu inicializo, opa, esqueci aqui, é vírgula, né? Exatamente como eu inicializo vetores, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu tenho 12 elementos aqui, né, pessoal? Então, 5, botei aqui qualquer coisa.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora tem que tomar cuidado porque essa matriz ela foi inicializada. Então, diferente de antes que eu falei que eu não sabia quais eram esses elementos, por que que eu não sabia? Porque eu não tinha inicializado aquela porção de memória que eu reservei. Agora não, agora eu tenho 20, 20, 45 e assim por diante, tá? Não vou completar todos, né? Meio óbvio. Por que que eu quis dizer isso, né? Porque isso aqui tá corretíssimo. Porém, é muito comum vocês verem o pessoal organizar para fazer mais sentido, né, para o ser humano do que para a máquina, digamos assim. Tá? Então eu posso representar isso dessa maneira, quebrando linhas sem problema nenhum. Tá? Tem gente até que gosta de separar isso. Eu me lembro que em processadores eu trabalhava com tabelas gigantescas para representar algumas figuras, né? Ou até mesmo para fazer caracteres no display 16:2, né? Dá para fazer o símbolo, literalmente, fazer o desenho, né? Então, muitas vezes eu trabalhava separando, assim, para ficar mais fácil de eu entender quais são os elementos da linha e da coluna. Mas é importante que vocês saibam, tá? Que é muito mais, digamos assim, eu acho mais fácil de simplesmente elencar, ó, os carinhas. Opa, elencar os carinhas aqui na sequência que eles aparecem na memória, tá? Obviamente, eu preciso falar para vocês como é que eu faço indexações aqui, tá? E esse aqui talvez seja uma das coisas que a gente mais vai fazer, principalmente em exercícios, é fazer um for dentro de outro para fazer varredura dos elementos de uma matriz. Vocês têm que saber fazer isso, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu vou criar duas variáveis int, ó, int, j e k. Se eu fizer um for j igual a 0, j menor do que 3 no caso, j mais mais, esse j aqui ele está variando, né, ele está variando de 0 até 2, né? Então 0, 1, 2 e escapa do laço. Tá? Então se eu indexar aqui, por exemplo, mate de j 0, né? E até posso fazer aqui, vou fazer um exemplo rapidão, ó. Soma igual a 0. Se eu faço soma mais igual a mate, esse for ele faz literalmente, né, a soma dos elementos da primeira coluna. Por quê? Porque ele vai indexar 0, 0, 1, 0, 2, 0. Então ele vai somar os elementos da primeira coluna dessa matriz. Perfeito? Então vai ficar com 2, pula aqui menos 10, não, 20, menos 10, 10. E 5, vai ficar 15? Vamos ver. Lembra que eu usei ser reduzido aqui, né? 51, ô louco. O que eu errei aqui nas contas? Então é 0, 0, então eu pego 20, daí é 4, né? Eu pulo, eu pego o 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser menos 10, 1, 2, 3, 4. Ah, não, tá aqui, ó. 41. É 41 mais 20 menos 10. Ô, louco, tá? Né? Eu acabei somando errado aqui, o valor errado. Pulei para o 5 direto. Mas, enfim. Vocês perceberam que, para mim, para eu não precisar fazer essa contagem de quantas linhas tem, quantas colunas, na verdade, tem para pegar a próxima linha, né? É muito conveniente eu representar isso dessa maneira, né? Que daí ficaria mais fácil, ó, que os elementos da primeira coluna aqui é 20, 41, deu a bola. Tá? Então, tem as duas coisas, é uma representação maior aqui,
mas mais conveniente para o humano, né, para eu entender. Então o que que acontece? Eu fiz variar a linha, né, aqui. Tá? Se eu colocar outro for enquanto a linha está com um valor, por exemplo, se eu fizer for k igual a zero, k menor do que 4, no caso que é a dimensão da matriz, k mais mais, nesse for aqui de baixo, interno, digamos assim, nesse for interno, tá? O que que vai acontecer dentro dele? Tá? Quando eu estiver na primeira interação do j, né, o j vai valer zero. Daí eu vou entrar nesse for aqui, então o k vai variar de 0 a 3. Tá? Então eu estou 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Quando estourar a capacidade do k, ele vai sair da comparação, né? Não quando estourar a capacidade, aproveitando, né, pessoal? O C não vai verificar limites para nós. Tá? Então é muito importante que eu sempre trabalhe dentro dos limites que eu declarei. Se por acaso esse K for até 6 sem querer, ou até 5 que seja, eu estou passando a porção de memória que eu reservei, mesmo o problema com os vetores, que eu falei na aula passada. O fato é o seguinte, se eu indexar essa matriz aqui como J e K, agora eu tenho literalmente, eu estou varrendo todos os elementos da matriz, porque eu indexei todo mundo. Eu fiz todas as combinações de índices possíveis, inclusive na ordem, né? Varri toda a primeira linha, depois toda a segunda linha e depois toda a terceira linha. Tá? Então, se eu faço o algoritmo da soma, né? Então, vou somar aqui, ó, soma mais igual. E aí que tá, pessoal. Eu estou usando o C reduzido, eu poderia ter escrito soma igual a soma mais mate de JK. Mas é interessante usar o C reduzido, que eu acho mais elegante. Tá? Mas eu vou colocar no comentário aqui embaixo. Soma igual a soma mais mate de JK. Então, o que que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou varrendo literalmente todo mundo e fazendo a soma dos elementos dessa matriz. Tá? Então, eu posso facilmente somar todo mundo, 211, nesse caso. Mas o que eu quero que vocês entendam é como que eu faço essa varredura, como que eu acesso um elemento dessa matriz. E lembrem-se que nessa matriz, cada elemento é um inteiro. Tá? Então, quando eu for efetuar um scanf, por exemplo, fiquem com esse exercício, né? Quando eu for ler um inteiro do teclado, por exemplo, eu vou usar o %d, %i para ele. Tá? Se eu tivesse uma matriz de float, eu vou usar %f, porque quando eu indexo o elemento daquela matriz, tá? Eu tenho ou uma variável do tipo que eu declarei a matriz, não esqueçam disso. Tá bom? Bem simples, na verdade, não mudou muita coisa, eu só adicionei uma indexação a mais, dimensão a mais. Bem interessante uma coisa, pessoal, que quando eu uso definições, eu posso usar o tamanho máximo dessas matrizes, eu posso definir número de linha 3 e número de coluna 4, por exemplo. E daí aqui eu boto n' e n col, né? Vocês já devem se lembrar de definições, n', n coluna. Tá? Por quê? Porque daí eu faço aqui, ó, n', opa, que n', né? Aqui me confundi. Faço aqui até número de linhas e aqui até o número de colunas. Tá? É muito útil usar definições quando eu quero um código mais versátil, por exemplo. Eu quero agora trabalhar com uma matriz que é 8 por 8. Bom, daí eu venho só aqui e mudo de 8 e 8 aqui. Então, na verdade, o código ele já é mais fácil do que mudar em todo lugar, entende? Simplesmente definições são úteis para isso. Aí, quando eu quero mudar uma coisa em todo o código, mexendo numa linha só. Tá? Então é muito utilizado também quando eu trabalho com matrizes, esse tipo de construção. O que faltou fazer? Tá? Tem bastante exercício na aula que eu postei, na aula 2 sobre arrays, e lá no final eu falo inclusive de um array que tem mais do que 2 dimensões. Tá? Mas eu
Só vou explicar mais ou menos o que que é um array que tem mais de uma de mais do que 2 dimensões, e como que ele é armazenado na memória, tá. Então, se eu tivesse deixa eu voltar aqui como estava, tá. Se eu tivesse uma matriz com 3 dimensões, eu vou adicionar aqui uma dimensão, uma terceira dimensão, colocando ela como primeira, isso é interessante, ó. Tá? Então, o que que acontece agora, né? Eu tenho, na verdade, eu posso pensar nisso como duas matrizes 3x4. Eu aumentei uma dimensão, né? Eu posso pensar agora que eu tenho uma matriz aqui, só que eu coloquei uma dimensão, que nesse caso tem tamanho 2, tá? E aquela regra segue a mesma coisa. Por exemplo, né, na memória, ele vai armazenar nessa ordem, né? 000, 001, 002, 003. Acabou a indexação do 3, ele reseta, daí vai ficar 010, 012, 011, perdão, 012, 013. Aí 020, 021, 022, 023 e vai terminar a capacidade dessa matriz, então ele vai 100, né? Então, é como se ele fosse assim, todos os elementos, todas as matrizes da primeira dimensão, todas as linhas e depois todas as colunas daquela dimensão, né? Então, na verdade, é só nomes isso, tá? Mas é na ordem que eu declaro os, as dimensões, né, na real, que ele vai se preocupar. Basicamente é isso. É óbvio que para matrizes bidimensionais, que nem esse caso aqui, eu dou o nome de linha e de coluna, né, porque a gente está acostumado, né, a trabalhar desde a parte da álgebra, né, assim. Pessoal, tem uns 8 exercícios nessa apostila, então vocês vão ter bastante trabalho. Eu estou devendo para vocês o exercício da aula passada, né, eu sei, mas eu quero ver aí se eu não, no feriado, me cobrem, eu não faço ele, né, porque era um exercício sobre strings, né. Então logo logo eu posto a solução, espero que vocês estejam sincronizados aí com o conteúdo, porque tem bastante exercício. Eu vou postar a solução dos exercícios dessas apostilas também, tá pessoal, não se preocupem. Basicamente era isso para hoje, né, então vocês provavelmente sobrou aí 1 hora, então selecionem alguns exercícios dessa apostila, são 8 exercícios, deixa eu conferir aqui, ó, né. Então são 8 exercícios, quase todos envolvem trabalhar com fazendo média, fazendo soma dos elementos, enfim. Eu como exercício, eu não sei se tem esse exercício na apostila, né, mas dado uma matriz, essa matriz aqui pode ser, né, eu quero que vocês façam um algoritmo para somar todos os números pares, tá, que aparecerem aqui. Na aula que vem, vou fazer uma aula um pouquinho, não digo diferente, tá? Eu vou falar só sobre números randômicos. Por quê? Vocês vão ver que trabalhar com números randômicos facilita bastante o processo de fazer depuração de código ou até mesmo mostrar um algoritmo, porque daí eu vou conseguir trabalhar com matrizes bem grandes, né? Eu não vou inicializar a matriz no código, como eu estou fazendo usando constantes. Eu vou criar a matriz, tá? E a gente vai aprender a inicializar essa matriz, a atribuir elementos randômicos para cada elemento aí dessa matriz. Isso vai ser muito útil, tá, pessoal? Não só quando eu quero fazer coisas aleatórias, de fato, fazer com que o programa, de certa maneira, jogue um pouquinho com o usuário, mas também quando eu trabalho com alguns algoritmos, tá bom? Mas daí é papo para a próxima aula. Outra coisa que eu também logo, logo vou falar, vou esperar a gente falar um pouquinho sobre ponteiros para trabalhar com isso. Eu posso ter como se fosse um vetor de strings, que basicamente isso é uma matriz. A gente já viu, né? Que uma string é nada mais, nada menos que um vetor de caracteres. Então eu posso, na real, fazer uma matriz que, em resumo, é um vetor de strings, porque cada linha da matriz vai ser uma string específica. Eu vou esperar provavelmente para trabalhar com esse tipo de exemplo, porque com ponteiros eu acho que fica um pouco mais fácil. Mas se eu tiver aí empolgado,
né, eu na sequência faço um exercício ou um exemplo usando esse tipo de construção, tá bom? Aquele abraço pessoal, façam os exercícios, qualquer dúvida eu vou estar aí para vocês. Falou!